Olá amigos do canal PL, olha, recentemente eu vi uma matéria em um site de notícias famoso aqui do Brasil falando sobre o acidente que infelizmente vitimou fatalmente o Jesse e o seu cachorro, o Shurastake. Lamentavelmente, realmente, aquele acidente em Oregon, nos Estados Unidos. Eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo já sabe, né? Aquele youtuber que estava percorrendo ele percorreu toda a América do Sul, estava rumo ao Alasca com o seu Fusquinha. E lá naquela matéria eu li enfatizando os pontos críticos e a fragilidade estrutural e de segurança em si do Fusca, de modo geral, e carros antigos. É uma matéria que ela evidencia o que nós já sabemos. O Fusca realmente é um carro que não possui segurança quase que alguma. E eu acredito que quem tem Fusca sabe disso, né? Quem tem Fusca já sabe realmente dessa fragilidade, e não só do Fusca, né? Você não pode querer exigir, você não pode querer comparar o Fusca, o sistema de segurança do Fusca, com o de um carro novo. Aqui no Brasil, desde 2014, os carros têm que ter, por exemplo, o airbag obrigatório. Isso, inclusive, tirou de linha carros como a Kombi, que ainda era fabricada no Brasil com a mesma concepção quase que dos anos 60, embora já com motor mais moderno, mas a base ainda era a mesma. Se lá na Europa a Kombi, desde 79, já possuía uma outra carroceria, um motor já, refrigeração a água, aqui no Brasil ela perdurou com daquela concepção mais antiga e, por exemplo, só ganhou as portas corrediças em 1997, sendo que lá na Europa, desde 67, a Kombi já possuía portas corrediças e a frente, como nós conhecemos como Clipper. O Brasil sempre foi um país atrasado em relação em automóveis. O Fusca teve lá fora grandes evoluções que nós não tivemos por aqui, como a suspensão IRS, suspensão MacPherson, por exemplo, que aqui no Brasil só a variante 2 em 1978 recebeu esse item, né? Lá, inclusive, o Jesse, quando passou pelo México, ele fez toda uma reforma no Fusca dele, colocou uma carroceria do Fusca mais novo, porque lá no México o Fusca foi fabricado até 2003 e lá o Fusca foi vendido com aquela carroceria que nós conhecemos como o janelão, que é a janela maior, e a suspensão inclusive melhorada. Ele tinha essa suspensão no momento do acidente. Aqui no Brasil não tivemos, mas quem tem um carro antigo sabe, e se não sabe deveria saber ou ter a consciência que você está num carro que não oferece a segurança que um carro novo vai oferecer. Eu vejo às vezes muitas pessoas leigas, né, dizendo, várias vezes já ouvi esse tipo de comentário: olha só, dá um tapa na lata, isso aqui é que é lata, isso aqui é lata pura, se bater não estraga. Olha, o carro antigo ele possui uma lata mais grossa, mas não necessariamente mais resistente. Tanto é que o problema de corrosão é um problema que atinge grandemente os carros dos anos 70 e 80. Só a partir dos anos 90 que as chapas dos automóveis passaram a ter um tratamento anticorrosão mais eficiente. Tanto é que não é tão comum, até acontece, mas não é tão comum você ver carros dos anos 90 podres, igual o carro dos anos 70 nós vemos, né? Carros dos anos 70 tiveram problemas graves de corrosão, alguns modelos específicos. Então você vai falar para mim, um carro dos anos 90 é naturalmente mais novo, tem menos tempo de uso do que um carro dos anos 70 hoje. Mas na verdade, um carro dos anos 70, no começo dos anos 2000, muitos já apresentavam sinais de corrosão, ou até na época, né? E eram erros ali estruturais. E outra coisa, os carros hoje eles são projetados para se deformar em uma colisão de modo que preserve a cabine, o habitáculo, salvando assim a vida dos ocupantes, né? A primeira vez eu acho que eu vi alguma publicidade falar sobre isso foi na própria linha BX da Volkswagen, a linha Gol dos quadrados. Eu não lembro ao certo, mas eu já li algum material publicitário dizendo que a carroceria do Gol e dos outros veículos, Paraty, Saveiro, eles eram projetados de modo a se deformarem em uma colisão para evitar maiores ferimentos aos ocupantes. Só a partir dos anos 80 e 90
passaram a haver maiores preocupações em relação a isso. Carros dos anos 60, 50, eles não haviam qualquer preocupação em relação à segurança dos ocupantes, ou se havia muito pouco, né? Então, numa colisão, o carro se amassava todo e espremia quem estava lá dentro. E o Fusca faz parte desse conceito, porque o projeto do Fusca é um projeto oriundo do final dos anos 30, época ali do início da Segunda Guerra Mundial. Então é um carro que realmente ele vai se deformar e vai esmagar quem está ali. E derivados dele também seguem na mesma linha, com um pouco mais de evolução. A gente pegar a Brasília, toda a linha Volkswagen Variant, em 1977 eles receberam duplo circuito de freio, a parte frontal recebeu um Santo Antônio que passava por trás do para-choque. Eu já falei sobre isso nos últimos vídeos aqui. Eu fiz um vídeo sobre curiosidades da Brasília e nele eu falei sobre esse fato do aquele Santo Antônio. Era uma tentativa de trazer maior segurança e impactos, mas mesmo assim é lógico que vai ser melhor que o modelo mais antigo, né? Uma Brasília S73, por exemplo, mas ainda assim traz uma fragilidade. Então a pessoa, os jornalistas não podem querer comparar a segurança de um carro dos anos 30 e 40 com um carro atual. Pode até comparar, mas ciente de que vai haver diferenças gritantes. Então quem tem um carro antigo tem que saber usar, tem que saber quando vai andar, tem que saber os limites do carro. Eu, por exemplo, tenho aqui o TL, eu vou mexer, né? Já fiz alguns upgrades no motor que nós não colocamos, para melhorar um pouco o rendimento do motor. Mas não é um carro para você dar 200 por hora, né? O Fusca também, embora alguns o façam, eu não acho prudente dar 200 por hora ou 180 que seja em um Fusca, por exemplo, porque é um carro que o motor está atrás, o centro de gravidade é diferente. Não é um carro para isso. Então quem tem um carro antigo tem que saber usar. Mas aí entra outra questão. Você tem que saber também dirigir para si e para os outros, porque afinal de contas um acidente pode ocorrer também. Você pode ser vítima de um acidente, você pode ser atingido por outra pessoa. Então eu acho que falando em si do Jesse, ele sabia os limites do carro e uma fatalidade aconteceu, um acidente. O próprio nome já diz, o acidente é uma coisa que acontece sem a intenção de que aquilo ocorra, e é uma tristeza muito grande mesmo para todos nós, porque eu mesmo gostava de acompanhar ali as aventuras dele. E no caso aí, é um acidente que tomou grande repercussão porque era um caso atípico de um brasileiro que estava viajando nos Estados Unidos com um Fusca nacional. Mas muitas pessoas infelizmente perdem a vida em acidentes de carro, né? Carros antigos, carros novos. E eu acho que o que vale é a prudência. Você vai viajar, prudência ao volante, respeite os limites de velocidade, fique atento ao seu e ao redor, ao que está acontecendo. Você vai viajar na estrada, não fique focado só no que está acontecendo na frente do carro. Procure olhar mais para frente, o que está acontecendo lá adiante. Isso pode ajudar você a prevenir eventualidades. Então fica isso, é só um comentário que eu quis fazer para alertar a todos nós aí que tenham prudência ao volante, e um comentário a respeito dos carros antigos. A gente tem que ter em mente que um carro antigo realmente ele tem as limitações que na época da elaboração do projeto não eram consideradas limitações, né? E hoje são, porque tudo evolui. Um grande abraço a todos e até os próximos vídeos aqui no canal PL. Eu espero você, um grande abraço e até mais. Tchau.